Prosseguimos com a análise também com o professor Paulo Guinote, está no estúdio da CNN Portugal em Lisboa. Obrigado, professor, por continuar connosco nesta emissão Breaking News. Efetivamente, ouvimos agora Mário Nogueira a apontar uma questão muito importante que tem a ver com esta ligação entre os professores, os pais, porque ouvimos, por exemplo, nestes 2 últimos dias de greve, alguns pais já algo agastados, dizendo que já são muitos dias, que tudo isto causa alguma confusão. Como é que analisa também essa questão, sabendo que Mário Nogueira vai sublinhando que os pais também compreendem a luta dos professores? Ora bem, boa tarde. Antes de mais, os principais agastados em tudo isto são os professores, que são aqueles que, quando fazem greves, não recebem, e que são aqueles que se deslocam, em muitos casos, para manifestações, para concentrações, pelos seus próprios meios, não apenas quando são mobilizados mesmo pelos sindicatos. Mas claro que nós percebemos toda a perturbação que isto causa. Agora, o prolongamento das negociações, o bloqueio das negociações e a não abertura de outras vias negociais está nas mãos do Ministério da Educação. Não são os professores nem são os sindicatos que abrem vias negociais. Isso é a proposta que os professores têm feito. Porque, e reparemos que desde antes da pandemia que há falta de professores. Se nós formos fazer a contabilidade entre aulas não dadas por professores doentes não substituídos, por professores cuja colocação foi tardia para poupar o mês de setembro, por disciplinas que não têm neste momento sequer professores candidatos às vagas que existem, o número de dias que os alunos estiveram sem aulas é muito superior àquele que nós podemos contabilizar com as greves. O Ministério da Educação faz uma espécie de artifício quando diz que fez cedências. As cedências, foi muito dito que se abriu de 10 para 63 quadros de zona pedagógica, certo, mas se no ano a seguir a vincular o professor é obrigado a concorrer a todo o país, é como se apenas existisse um quadro de zona pedagógica. E aquilo que se sente é que não existe, na forma como é comunicado para o público e na própria forma como se apresentam as negociações, uma honestidade intelectual para com os professores. Porque, reparemos, aquilo que os professores têm pedido, para além de tudo mais, é que se abra uma negociação, por exemplo, para a recuperação de tempo de serviço, que tem sido apresentado ao público como equivalente à das outras carreiras, sendo que os professores tiveram 2 congelamentos e não apenas aquele que começou em 2011. E, portanto, as pessoas, como se viu pelas peças, mantêm-se ativas, algo que o Ministério e o Governo não estavam à espera, porque a frustração, o desânimo e, principalmente, aquilo que começa a estar dentro de nós, que é uma zanga por nos passarem uma espécie de atestado de minoridade intelectual, como se nós não soubéssemos o que aconteceu connosco. Ou seja, quando o Primeiro-Ministro ou o Ministro dizem não podemos reescrever a história, atenção, fomos nós que estivemos nessa história, fomos nós que a vivemos e temos alguma dificuldade que nos venham dizer não, aquilo, vocês viveram isso, mas isso não foi verdade. Ou seja, vocês trabalharam, mas não conta. Vocês descontaram durante esse período de tempo, mas esses descontos não contam. Exatamente. Vocês ganham tanto, mas não descontam para impostos. E, portanto, há neste momento um bloqueio acima do negocial, uma espécie de bloqueio psicológico da parte do Governo em relação aos professores de dizer, pronto, nós podemos não vos dar tudo o que vocês querem neste momento, mas vamos pelo menos tentar alguma coisa. E isso tem que ser formalizado, porque se nos lembrarmos das negociações que começaram em setembro, houve documentos que depois foram ditos que eram meras opiniões. Portanto, os professores têm neste momento muita necessidade, os professores nas escolas, de regressar à calma, de regressar a um clima que não seja de agitação permanente. Maior tranquilidade. Professor, deixe-me até perguntar-lhe, porque se realmente, e já não há margem para dúvidas, as constantes greves e a adesão a essas greves e os constantes protestos em vários pontos do país são um sinal claro que o Governo não está a saber interpretar? Eu penso que sim, até porque se passa uma coisa muito complicada, que foi nós estarmos a assistir neste momento a uma regressão completa nos direitos laborais. A educação não fazia parte digamos assim, do elenco das áreas dos serviços mínimos e em 2018, quando isso tentou ser feito, os tribunais comuns desautorizaram. E, portanto, o que nós temos neste momento é uma espécie de conflito em que os professores estão a tentar lutar por direitos que não são só seus. Porque a questão dos serviços mínimos, que muitas vezes é dita, mas as crianças não têm direito a ir à escola, não têm direito à educação. Sim, claro que têm o direito à educação. Não temos é que transformar a escola numa espécie de instituição assistencial. Nós, neste momento, temos muito receio que, depois de dia 9, se fecha a via do concurso
portanto, da negociação para o concurso e para a vinculação e depois digam, o resto não é neste momento possível de fazer. Quando a Associação Nacional de Dirigentes Escolares, que eu há pouco também já disse isso, fez um cálculo que diz que a partir do 3º ano, o facto de ser devolvido tempo de serviço aos professores e os professores até chegarem mais depressa a outros escalões e aposentarem-se mais depressa, poderão finalmente entrar professores novos, rejuvenescer a carreira e até diminuir os custos. E, portanto, eu acho que, sinceramente, não está sequer a ser feito um cálculo orçamental honesto, porque os próprios dirigentes escolares fizeram isso, o próprio Conselho de Escolas apresentou em fevereiro uma proposta. Deixe-me interrompê-lo só exatamente para esclarecer esse relatório que foi divulgado pela Associação Nacional de Dirigentes Escolares, que faz os cálculos que o professor referia agora mesmo, e só para contextualizarmos os nossos telespectadores. Nessas contas, diz a ANDE que a massa salarial cresce cerca de 3,5% em 3 anos, mas depois decresce 7,3% nos anos seguintes, porque tem a ver com a reforma destes professores, que muitos deles já estão perto da idade da reforma. Portanto, o que acredita é que estas contas também devem ficar claras e ficarem claras também na própria negociação, porque o Governo nem sempre tem dito, não tem tido uma mensagem no sentido deste estudo. Reparemos que o valor da reposição do tempo de serviço oscila praticamente a cada quinzena e a cada necessidade ou a cada ciclo mediático. Realmente o estudo que referiu e que eu tenho aqui, que pode ser visto a curva, até 2026 há um acréscimo de 3,5% e depois há um decréscimo que chega acima dos 7%. Ou seja, em 2028 já se estará a gastar menos do que se está a gastar agora se for feita essa reposição. Portanto, todos os cálculos que o Ministério tem apresentado são normalmente demonstrados como falsos. O Ministro da Educação há pouco tempo disse que tinha mandado fazer outra vez o estudo. Sinceramente, se é possível fazer, e no passado até houve um colega meu que fez, e se consegue-se fazer num, 2 dias esse tipo de cálculos, o Ministério tem todos estes dados informatizados. Sinceramente, não se percebe porque é que até agora não apareceu um estudo que diz ok, tudo bem, nós neste momento temos que pagar tanto, mas então temos que também tirar de lá a fatia do IRS, a fatia da CGA. E não vale a pena ao Ministro agora dizer mas eu estou muito preocupado com a sustentabilidade da Caixa Geral de Aposentações, como se fosse o receio de que os professores se reformassem todos de repente. Então, mas temos que estabilizar uma narrativa da parte do Ministério da Educação para que as pessoas possam ter diálogo, que se perceba o que é que cada um defende. Não podemos ter um ministro sempre a fugir para outras argumentações quando uma delas se revela falsa. É habitual, quando se faz o fact-checking de algumas das declarações a este respeito, que a seguir venha dizer isto não é verdade. Claro que, por exemplo, quando se diz... Deixe-me só perguntar-lhe, perante tudo isto, ainda tem algum otimismo relativamente às negociações, e nomeadamente esta nova ronda no dia 9 de março, ou acredita que as posições estão cada vez mais extremadas, de parte a parte? A ronda de 9 de março é perfeitamente irrelevante, porque as alterações aos diplomas até às vezes têm sido para corrigir erros ortográficos. É apenas uma formalidade. O que nós precisávamos era, no mínimo, no dia 9 de março, o Ministro dissesse ao Secretário de Estado, ou quem lá fosse, esta via está fechada, portanto, nós não chegámos a acordo, nós vamos impor isto, mas a partir de agora vamos abrir outra via. E isso é que era muito importante, porque em vez de se fazerem conferências de imprensa em que se dizem coisas como há 17 mil professores no topo da carreira, sim, mas deviam ser 30 mil. A questão dos 17 mil é porque foi criado um escalão durante o período do congelamento em que ninguém podia ter progredido para ele. E, portanto, volto a dizer, aposta-se na ignorância da opinião pública sobre estas partes técnicas e diz, os professores ganham muito, os professores estão 17 mil no topo da carreira. Mas temos que ver a idade que esses professores têm. Temos que ver que, como algumas pessoas já disseram, a maior parte dos professores não chegará ao topo da carreira e foi conseguido esse desígnio de há 15 anos de os professores não serem todos alegadamente generais, quando um próprio documento do Ministério da Educação de abril de 2019 diz que a nossa profissão e a carreira é unicategorial, ninguém chega a general. Com os generais foi ter o nosso Ministro da Educação reunião ontem com os diretores em Braga, no qual foi recebido, obviamente, por aquelas pessoas que mais dependem dele, mas onde, por exemplo, foi confrontado com este tipo de números e depois disse, afinal de contas, já não é isso que me interessa. Nós temos que ter seriedade e temos que sentir que, do outro lado, não nos estão a tratar como pessoas que não sabem do que se está a discutir. E a ver se cá há uma aposta. Agora vamos chamar um representante parental que faz aquele jeito de vir dizer que alguém saiu de um bloco operatório ou as crianças pediram os serviços mínimos. Uma frase como estas, que ontem vi num oráculo televisivo, as crianças pediram os serviços mínimos, é de uma demagogia e de um populismo
que é curioso em pessoas que aparentam ter medo do populismo. Os professores têm sido extremamente ordeiros. Repare que concentrações à porta das escolas, manifestações em Lisboa, vigílias, tudo tem sido feito com civismo acima de qualquer tipo de crítica. E é isso que deve ser visto. Que os professores apenas reclamam aquilo a que se têm direito, tiveram 2 congelamentos, foi-lhes devolvido menos de 1/3 desse tempo, outras carreiras receberam 100% desse tempo. Estão a protestar de forma ordeira, estão a fazer greves que sacrificam, como também foi dito, as vindas para Lisboa, a família, a sua vida pessoal e, portanto, é preciso que do outro lado, mais do que se fazer cedências e dizer arranjamos casas para professores, mas quantas são? 29. Isto não é sério. Nós não podemos estar a ter seriedade quando se diz arranjamos casas para os professores em Lisboa e no Algarve. Quantas são? 15 em Lisboa, 14 em Portimão. Faltam milhares de professores. Portanto, temos que ter do outro lado o desejo de avançar para uma solução, em vez de parecer que estamos numa espécie de joguinho, eu agora vou dar aqui um peão, agora perdi uma carta. Não, nós não temos que perder, nós temos que avançar e todos ganharemos. Ganharão os alunos, ganharão as escolas, os pais, também ganharão os professores, mas certamente que o Ministro da Educação ganharia um lugar que não seria tão negro como aquele que ele provavelmente vai ter como um governante mais tempo em democracia na educação e que provocou a maior contestação de sempre no setor. Professor Paulo Guinot, obrigado pela análise aqui na CNN Portugal.